eu falei agora mesmo que, orando, eu tive isso muito forte, que é preciso, talvez não todos, mas Deus está chamando alguns para um jejum de 40 dias. Não é um jejum de comida, a não ser que você entenda que é algo que realmente é um embaraço na sua vida, um atrapalho. Tem um poder sobre você. Porque a Bíblia fala para nós nos livrar de todo o embaraço, daquilo que vem como um tropeço na nossa vida. Está atrapalhando a nossa vida. Tira isso da vida. O que é? E o senhor podia, eu podia ter isso aqui forte como uma semana, 21 dias, não, 40 dias. 40 dias. Faça esse jejum. Um jejum silencioso, não tem que falar para ninguém. Nós não temos que voltar a falar nisso. Isso é uma coisa que você recebe, que o Espírito toca e bate, testifica, você entende. Eu preciso disso na minha vida. Se você percebe que é de comida, faça um período de jejum. Obviamente que você não vai fazer direto, porque isso demandaria um preparo, um outro tipo de situação. Mas eu penso que o jejum que o Senhor nos pede é um jejum de palavras. Ou algumas pessoas, elas precisam jejuar palavras, elas falam negativo, elas falam precipitadamente. Outras precisam jejuar compras, elas são viciadas em compras, elas estão o tempo todo comprando, tentando resolver um problema emocional dessa forma. E você vai resolver isso em Deus. 40 dias, eu não vou comprar. Acabou, eu não vou mais falar precipitado, eu não vou falar negativo, eu não vou falar de forma incrédula. Eu vou fazer esse jejum, eu vou tirar isso da minha vida que me atrapalha. Celular. Eu ainda falei de um vídeo que o Mo me mandou, daquela série Lúcifer, onde a mulher estava falando que o altar são as telas. Que não há necessidade dele fazer absolutamente nada, já que se a pessoa tem uma tela e agora uma telazinha pequenininha na mão, ele pode colocar, doutriná-la como ele quiser. Então, assim, essas coisas a gente sabe. Mas a gente precisa saber que sabe. Tem muita coisa que a gente precisa saber que sabe. E parar de brincar com a nossa vida espiritual, que é a coisa mais importante da nossa vida. Não existe nada mais importante que a nossa vida espiritual. E se nós não cuidarmos dela, nós somos roubados. O diabo tem poder de arrancar o melhor, roubar o nosso chamado, o nosso destino.
Nós não podemos deixar isso. Então, talvez, o jejum que você tem que fazer é das telas, televisão, celular, usar o estritamente necessário, obviamente, que a gente usa o celular, é até uma ferramenta de trabalho para muita gente, mas eu vou usar para isso. Eu não sei. Mas cada um tem que saber. Às vezes, não é de comida, mas é de alguma comida que tem total controle sobre você. Eu tenho pessoas que fizeram jejum de doce, porque eram descontroladas. Aquilo governava a vida delas. E elas viam que aquilo estava prejudicando a saúde, roubando a energia delas, e elas fizeram um jejum de doce. Cada um vai saber o que é que está sendo um problema que governa você. O que é que está governando você, que tem tido poder sobre você, que você percebe que é um atrapalho na sua vida. Sem dúvida nenhuma, as telas é um problema que tem prejudicado a maioria, principalmente as crianças. Quando eu vejo uma criancinha com um tablet na mão, com um celular na mão, dói a minha alma. Dói demais. Porque às vezes o pai, para distrair aquela criança, ele dá um celular e isso vai cobrar caro. Inclusive vários diagnósticos aí terríveis têm vindo exatamente por esse uso excessivo de telas. Enfim. Descubra o que é que o Espírito está pedindo a você. Mas Ele está. Ele está pedindo para nós. 40 dias de jejum de algo que nós sabemos que é um problema na nossa vida. Aquilo que você já percebe que você tem perdido o controle, que tem sido um roubo, que tem sido um atrapalho. E Ele está te dando uma oportunidade, porque sabe quando Ele manda fazer algo? É porque você tem graça, é um portal. E Deus nunca nos manda fazer algo se Ele não tiver a intenção de derramar algo na nossa vida. Eu acredito que muitas coisas vão acontecer, mudanças, definições, por intermédio desse jejum de 40 dias. Então, como ele falou hoje, dê início hoje. Toma essa decisão na sua vida. Eu vou jejuar isso aqui. Eu falo demais, eu não vou mais. Eu vou fazer jejum de palavras. Eu não vou mais pensar as coisas que eu... Porque toda palavra veio de um pensamento. Eu não vou mais fazer tal coisa. Eu vou parar com isso aqui na minha vida. Isso está me roubando. Isso está atrapalhando a minha vida. Talvez não é uma coisa que te manda para o inferno, mas é uma coisa que claramente está roubando seu destino. Está roubando seu chamado, está roubando até a sua saúde. Em nome de Jesus, se organiza e toma essa decisão. Hoje, se o Senhor está falando hoje, você tem graça a partir de hoje. Vou fazer jejum. Não vou... eu posso dar tantos exemplos de pessoas que fizeram. Abra o leque. A gente sempre sabe, porque o Espírito Santo nunca nos direciona a fazer algo sem colocar lá dentro do coração da gente o que é que Ele está requerendo, que vai ser saudável para nós, vai ser benéfico para nós. Amém. Vamos para essa palavra. Deus quer confrontar as estruturas do orgulho, mas Ele nos concede graça maior.
Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Antes, ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vocês. Vou ler na amplificada também. Mas ele dá-nos cada vez mais graça, poder do Espírito Santo, para enfrentar esta tendência maligna e todas as outras plenamente. Por isso ele diz, Deus opõe-se, frustra os orgulhosos e altivos, mas dá graça continuamente aos humildes. Aqueles que são humildes o suficiente para receber. Portanto, sede sujeito a Deus, resiste ao diabo, mantém-te firme contra ele, mantém-te firme contra ele, mantém-te firme contra ele e ele fugirá de ti. Esse texto fala sobre um necessário processo de sujeição a Deus, que precede o confronto espiritual. Primeiro eu me sujeito a Deus, e então eu consigo resistir ao mal. Precede esse confronto espiritual com hostes demoníacas. Sujeitai-vos a Deus, é o que a Severa afirma, garante Tiago. Sempre que humildemente suportamos esse processo de quebrantamento, porque para você se sujeitar a Deus, parece, quando a gente fala, que é a coisa mais fácil do mundo. Mas se fosse fácil, muitas vezes o Senhor não teria que nos colocar num deserto para apaziguar, para aquietar nosso coração, para nos ensinar coisas. Olha que coisa interessante. Você lê em Atos que Moisés era poderoso em palavras e em obras. Aos 40 anos ele percebe que ele tem um chamado de Deus. E ele parte para cima para cumprir com o chamado. Dá errado. Deus leva ele para o deserto. Ele fica 40 anos no deserto. No deserto, ele passa pelo quebrantamento. O deserto, ele é um lugar onde você vai ter o estritamente necessário. De forma geral, não estou nem me referindo só a uma questão material, mas você vai ter o estritamente necessário, porque Deus vai ter que te ensinar a depender dele, porque Moisés dependia claramente de tudo que ele tinha. Ele tinha muito, ele era poderoso em palavras, em obras, ele conhecia toda a ciência do Egito, ele estava sendo preparado para ser o novo faraó. E ele tinha o chamado e ele sabia, ele entendeu o que ele tinha. Mas ele não tinha uma coisa chamada revelação, que só é possível através de intimidade. O grande problema da gente executar isso cabe a cada liderança, quem percebe que tem um chamado. Você executar aquilo que você percebe que Deus tem com você, apenas pelo chamado,
pode realmente trazer mais problemas do que outra coisa, que foi o que aconteceu com Moisés. Você precisa de revelação, que vem de intimidade. Então, o Senhor o leva para o deserto. E a Bíblia fala que o deserto acontece isso. Ele vai aplanar montes e vales. O deserto, ele trabalha o nosso quebrantamento. Nós aprendemos coisas como depender totalmente de Deus. Porque Moisés, ele tinha muita coisa. E um temperamento. E o Senhor o leva para o deserto, para que ele chegue num ponto de dependência de Deus, e ele chegou num ponto de dependência de Deus, que ele não sabia nem falar. Agora ele precisava de Deus até para falar. Eu não sou bom em falar, o senhor sabe que eu não sei falar. Mas espera aí, a Bíblia não engana, não se engana. Ele era poderoso em palavras e obras. Está escrito, vai lá em Atos e leia, você mesmo. E poderoso em palavras e obras, ele ia depender do quê? De tudo que ele tinha. Que era, ele começou o chamado dele, ele entendeu o chamado dele e ele usar o que ele tinha. Ele estava seguro no que ele tinha. Deus leva ele para o deserto e o quebranta. E agora, nem falar ele sabe. Ele teme. E agora o homem que volta é um homem totalmente dependente de Deus, mas ele teve um encontro com Deus naquela sarça. Quando ele olha, a Bíblia fala que ele decidiu, eu vou chegar mais perto. Ou na Almeida fala, ele se virou para ir ver. E ali ele teve um encontro com o Senhor. Você vai ver ele indo, não sei, umas 6 vezes ele vai ali e fala com o faraó. O Senhor diz, deixa o meu povo ir, para ir adorar no deserto. E adorar no lugar, aquele encontro que ele teve com o Senhor. Ele quer levar o povo para ir adorar naquele lugar. Para que o povo tenha intimidade com o Senhor. Observe que você não vai encontrar ele falando que vai levar direto para a terra prometida, mas vai levar o povo para adorar no deserto. Porque se o povo não constrói uma intimidade com Deus, o povo pega a terra e transforma no seu tudo, no seu ídolo. Então, primeiro, antes de tudo, eu vou levar o povo para adorar o Senhor. Para construir uma intimidade com o Senhor. Que esse é o objetivo. Quando nós somos salvos, ninguém é salvo para ser usado por Deus. É salvo para ter intimidade com Deus. Às vezes a gente fica assim, ó. Senhor me usa, Senhor me usa, Senhor me usa. E o Senhor está dizendo, espera aí. O resultado da intimidade é que eu vou poder te usar. Quando você olha quando o Senhor fez o homem, Ele não fez o homem para outra coisa senão ter um relacionamento. Construir um relacionamento.
Exatamente, vai lá ler, em Gênesis 3. Era construir um relacionamento. Era estar com ele na viração do dia. Então não adianta nada eu vir aqui e querer que Deus me use, sendo que isso é o resultado da intimidade que eu tenho com ele. E a nossa tendência é pedir, me usa, me usa, me usa. Não, muda a sua oração. Eu quero te conhecer, eu quero ter intimidade com o Senhor. Porque o chamado cumprido de forma revelada e revelação de Deus você tem através da intimidade que você passa a ter com Ele. Do seu relacionamento com Ele. Então, o que Deus quer é relacionamento. Ele nos chamou para isso. A maioria de lideranças tem fracassado porque ele quer ser usado por Deus sem ter intimidade com Deus. Todo mundo, eu quero curas, eu quero libertação, quero ser um instrumento para levar cura, eu quero ser isso, eu quero aquilo, eu quero... E o Senhor está ensinando o quê? Ele está dizendo, eu quero um relacionamento com você. Eu não te salvei para te usar, te chamei para ter um relacionamento. Obviamente que Ele vai nos usar. É claro que Ele vai. Mas esse não é o foco, não deve ser o nosso foco, a nossa prioridade. Porque é óbvio que Ele vai poder usar uma pessoa com quem Ele tem intimidade, tem revelação. Essa pessoa tem revelação dEle, anda com Ele. Então ele levou para o deserto, para que Moisés se livrasse de toda a dependência da carne. Ele agora não podia mais depender de tudo que ele um dia foi tão bom. Por quê? Porque a glória seria dele. Porque ele não ia conseguir realizar tudo que foi realizado se ele confiasse na força do braço dele. E algumas pessoas, Deus não tem podido fazer mais na vida delas, porque elas confiam na força do braço delas, na habilidade delas. E o tempo todo Deus está deixando claro, tudo que Ele faz é para o nome dEle ser glorificado. Agora o sujeito que era poderoso em palavras e obras não sabe nem falar. 40 anos depois. O cara não sabe nem falar. Agora você está pronto para eu te usar. Porque tudo que você fizer é por mim. E todo mundo vai saber que sou eu. Ele chega lá e tem que usar o irmão dele, ele fala para o irmão fala para o faraó. Espera aí, esse cara não sabe nem falar, não tem nada, tem um cajado da mão, não sabe nem falar. E acontece esse monte de coisa, realmente, esse Deus aí é forte. É Deus. É quando uma pessoa olha para você e pensa, meu Deus, olha, Deus é grande mesmo, porque essa pessoa não ia conseguir ser sem Deus, não. Não ia, não. Por isso que essa tendência que muitos têm de tentar se mostrar que você é tão bom, não é o caminho. E é interessante, se você depende de Deus, você faz a coisa certa. E você é exaltado. Você vai ser exaltado sem você se mover. Você não move uma palha para aquilo acontecer, um dedo para aquilo acontecer, e você está sendo exaltado o tempo todo.
O tempo todo está sendo exaltado. Por quê? Exatamente porque você não está movendo nenhum dedo para aquilo. Que a hora que você começar a mover, aquilo vai parar. Não é você? Então fica a sua glória. O que você conseguir com isso aí? Eu não estava exaltando você sem você ter que levantar um dedo? Então, sempre que humildemente nós suportamos esse processo de quebrantamento, nos submetendo a Deus e crucificando as estruturas de orgulho, nós estamos aptos para resistir vitoriosamente o diabo. Que, simplificando, significa ceder humildemente à vontade de Deus com temor. Antes eu não conseguia. Como é que eu vou resistir o diabo se eu não me sujeito a Deus? E como que eu vou me sujeitar a Deus? Como que eu chego nesse nível de humildade? Passando por um processo de quebrantamento. Muitas vezes o que está acontecendo com a gente, que a gente acha que a pior coisa do mundo, está sendo a melhor coisa do mundo. Porque Deus está lidando com aquela estrutura, na verdade, estruturas de orgulho. São várias coisas que, na verdade, o que está por trás é o orgulho. E a gente sabe, quem já não ouviu falar, que orgulho é igual mau hálito, quem tem não sabe. Quer dizer, não sabe não ignora, não percebe, né? E vai dizer exatamente, é impressionante. O orgulhoso, ele normalmente vai dizer que ele não é orgulhoso. E tem tantas coisas que mostram que a gente nós estamos sendo dominados pelo orgulho. Antes de resistir ao diabo, ele resiste aos soberbos. Então, às vezes a gente acha que o maior problema da nossa vida é o diabo, e o maior problema da nossa vida é o orgulho. Porque o diabo usa dele. E o orgulho nasceu no coração de Lúcifer. Então, a Bíblia está deixando claro que antes de resistir ao diabo, Deus resiste aos soberbos. O maior problema de Deus, então, não é o diabo, são os soberbos. Muitas vezes estamos lutando e guerreando contra situações malignas que nos assolam sem nenhum resultado. Repreendemos os demônios e nada acontece. Às vezes as coisas só pioram. Estamos berrando, sai demônio, sai diabo, mas não são os demônios que estão nos resistindo. É o próprio Deus. Ele está com a sua mão, como eu já disse em outras ocasiões, com a mão no nosso... Ele vem e bota a mão no peito da gente e fala, daqui você não vai passar. Ele vem e diz, daqui você não passa. Quer dizer, ele está resistindo ao nosso orgulho. Quando ele vem e diz, daqui você não passa. Ou você vai se humilhar. E vai entender o que eu tenho com você, ou você não vai passar. Então, antes de resistir ao diabo, a Bíblia deixa claro que Deus vai resistir aos soberbos. O grande desafio de Deus é o coração endurecido do homem. Esse é o grande problema. Deus está trabalhando, mas o coração está duro, está uma pedra. E Deus certamente irá confrontar nossa soberba, nossa independência dEle, a nossa justiça própria.
E todo julgamento frívolo, inútil, desnecessário, tolo, insignificante que vem do orgulho ferido. Deduções, questionamentos, e por aí vai com a lista. Os julgamentos que nós fazemos muitas vezes. Tem tanta coisa que nós achamos que o problema não é o orgulho, e é o orgulho que está lá. O orgulho ferido. Deus dá graça maior aos humildes. Depois de resistir aos soberbos, Deus honra os humildes. Graça, favor e orgulho não se misturam. Vamos repetir? Graça e orgulho. Graça, favor e orgulho não se misturam. Então, graça, favor, a mesma coisa. O favor de Deus na nossa vida. E orgulho não se misturam. Você nunca vai encontrar graça e favor no mesmo território, no mesmo lugar. Então é por isso que algumas pessoas estão gemendo. Porque elas querem o favor de Deus. Elas querem uma fluidez na vida delas. Mas não tem espaço para as duas coisas. Ou vai ter graça, o favor de Deus, ou vai ter orgulho. E a gente precisa levar uma palavra como essa muito a sério. Porque muitas vezes o Senhor está ali, ele está dizendo, olha, eu estou te favorecendo, eu estou te abençoando. Mas se você não trabalhar esse orgulho, nós vamos ter que lidar de uma outra maneira. Ou ele está dizendo para aquela pessoa que nada sai do lugar. E ela culpa tudo. Alguns ainda dizem assim, nossa, eu estou como Jó, estou passando como Jó. Não. Não. Elas não dão o nome certo às coisas. Elas não param para olhar e dizer assim, espera aí, Deus está exigindo algo de mim. Deus está falando comigo. Tudo aqui está falando, a minha situação está falando. É Deus me mandando uma mensagem. Que o problema da minha vida não é o fulano, não é aquele parente, não é aquela pessoa, não é isso, não é aquilo. É o meu orgulho. Deus, não é o diabo. Deus está se opondo. O favor de Deus e a abundância do seu reino estão ligados com um coração purificado da arrogância. Então, vamos repetir? O favor de Deus e a abundância do seu reino estão ligados com o coração purificado da arrogância e do orgulho. E nós queremos o favor, a abundância do reino na nossa vida. Nós queremos. Mas muitos não desfrutam. Porque exatamente isso que nós falamos. Está ligado, isso tudo, a um coração purificado. Um coração puro, santificado do orgulho e da arrogância. Estados crônicos de desgraça pessoal, porque tem gente que está no estado crônico. É uma desgraça, a vida é uma desgraça, e a desgraça está piorando. E nada é tão ruim que não possa piorar. Nada é tão ruim. Então, estados crônicos de desgraça pessoal e familiar são respaldados, amparados por esquemas de orgulho. O que está fundamentando essa desgraceira toda, quer dizer, o alicerce disso é o orgulho. Esses esquemas de orgulho. Porque ele é um esquema mesmo.
ele se manifesta das mais diversas maneiras. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Na Amplificada, pois Deus coloca-se contra os orgulhosos, os insolentes, os prepotentes, os desdenhosos, os presunçosos, botaram 2 vezes aqui, os presunçosos. Ele opõe-se, frustra e derrota-os, mas dá graça, favor, bênção aos humildes. Ele opõe-se, frustra e derrota-os, mas dá graça, favor, bênção aos humildes. A humildade é a chave que abre a porta da graça e do favor. Vamos repetir? A humildade é a chave que abre a porta da graça, do favor de Deus. Diga, humildade e promoção são a mesma coisa. Tudo que peca contra a humildade nos conduz a uma vida estéril e desfavorável. Vamos repetir? Tudo que peca contra a humildade nos conduz a uma vida estéril e desfavorável. O poder do pecado se dosa no orgulho ferido. Quando nos humilhamos, a graça de Deus jorra e inunda na nossa vida. Experimentamos uma capacitação de Deus que vence o poder do pecado. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Então é melhor você estar com... Aqueles ali são os oprimidos, eu prefiro ficar com eles do que com o orgulhoso, partilhar despojos com orgulhosos. A humildade é o grande segredo da santidade. Vamos repetir para a gente não esquecer também. A humildade é o grande segredo da santidade. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a glória. Olha essa escritura. Pode abrir na sua Bíblia e grava isso aí, para você não esquecer e estar sempre indo lá, ó. A recompensa da humildade. Você é recompensado por ter um espírito humilde. E humildade não é subserviência. O humilde não perde ousadia, não perde... Ele não é subserviente, ele não baixa a cabeça, muito pelo contrário. Porque só uma pessoa que sabe quem é capaz de arrancar a capa, botar a toalha e lavar os pés de uma pessoa. Só uma pessoa que sabe quem é capaz de servir e não se sentir diminuído. É humilde. Humilde é aquele que tem identidade, é aquele que ouve a Deus, é aquele que tem um relacionamento com Deus. Você vê que Moisés, tendo essa vida toda no Egito, você não encontra uma passagem dele falando de voltar. O povo que era escravo falou de voltar o tempo todo até tombar no deserto. Porque quando teve a oportunidade de ter esse relacionamento com o Senhor, não foi isso que quis, não foi isso que perseguiu. O temor do Senhor ensina a sabedoria. Bom, a recompensa da humildade, do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Engraçado, se eu perguntar quem quer ser rico, todo mundo quer.
mas é a recompensa da humildade. Você vê que o humilde é rico. O humilde tende a ir para lugares altíssimos, ser honrado, tem vida longa. Então isso significa que muito, ou talvez toda a escassez aí, essa esterilidade na nossa vida, na vida de algumas pessoas, tem a ver exatamente com essa falta de humildade. Porque Deus recompensa o humilde com riqueza, honra e vida. O temor do Senhor ensina a sabedoria. E a humildade antecede a honra. Quando você vê uma pessoa sendo honrada, pode ter certeza que ela tem tido uma atitude humilde. A insuficiência, a escassez da graça, do favor, nós vamos encontrar a resposta na falta de humildade e a permanência do orgulho. E todo pecado pode ser vencido desde que o esquema de orgulho seja renunciado e vencido de vez. A raiz de todo pecado é o orgulho, que nasceu no coração de Lúcifer, como eu já disse, que se transformou em Satanás. Deus dá graça, favor aos humildes. Ponto. E a recompensa da humildade é riqueza, honra e vida. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Este é o processo no qual o nosso orgulho é confrontado. É necessário que a pessoa tope esse desafio de Deus, suportando as duras provas, os testes que visam desarticular, romper com os esquemas, com os movimentos do orgulho, que muitas vezes existem imperceptivelmente em nossa vida. Uma das maiores façanhas do espírito de orgulho é o poder de se esconder. É o seu poder de se tornar invisível aos nossos olhos. É o seu poder de invisibilidade e auto-engano. Porque às vezes a pessoa, ela aponta um monte de coisas. Ela aponta para isso, ela aponta para cá, mas ela não aponta para o orgulho como o problema da vida dela. Mas está invisível. E o auto-engano está lá, ela está se enganando. Tiago ensina claramente aqui o que fazer. Só há uma maneira de responder de forma aprovada esse doloroso processo de se sujeitar a Deus. Porque, como eu disse, parece que é a coisa mais fácil, mas a palavra de ordem é humilhação. O Senhor está nos mandando renunciar a algo nós não queremos. Nos dobrar diante de algo que Ele já falou, não queremos. Renunciar a nós mesmos, não queremos. Nossas vontades, não queremos. Perdoar, não queremos. Admitir nossos erros, não queremos. E a palavra de ordem é humilhação. Enfrentar com humildade os testes, as provas. Entender o que Deus está tratando. O que Deus está tratando em mim. Porque não está normal isso aqui. E sujeitar-se a Ele, humildemente. Se humilhando diante dEle, da vontade dEle. Queridos, ego é ego e precisa morrer. Deus não lida apenas
com os nossos pontos fracos, negativos. Mas ele lida também com o nosso lado positivo, porque o orgulho se aninha no ego. Ele se aninha no ego, naquele ego justo. O ego bonzinho do ser humano. Eu já encontrei pessoas que elas dependiam tanto da justiça própria, que elas se matavam para mostrar o quanto elas eram justas. Às vezes a vida da pessoa está uma bagunça, um arraso. Mas você já viu aquele tipo de gente que a vida dele é dizer, não, porque eu gosto de tudo certo, eu não aceito isso, eu não aceito isso. Eu não aceito aquilo outro. Ele sabe apontar para os outros. Tem gente que ele tenta mostrar de todo jeito que ele é tão bonzinho. Que ele não tem erro, ele não faz isso, ele não faz aquilo, não faz aquilo. Só o resto são pobres mortais. Você aí é um pobre mortal. Eu não faço essas coisas. Isso aqui eu não faço. Aí ele sai, ele cresce para os outros, em cima dos outros. Quantas vezes você vê crente, legalista, crescendo em cima do outro? Não porque eu oro, porque eu sou bom, porque eu faço isso, não, porque eu discordo disso, eu odeio. Ai, tem que priorizar, porque não priorizou essa área, porque não fez isso aqui. Mas, sabe, é um saco isso aí, para te falar a verdade. Religioso é um negócio assim, você só lidando com religioso que você vê porque que Jesus não tolerou esse povo. É difícil. Gente viciada em apontar o dedo para todo mundo é um negócio difícil. Ter esse tipo de gente dentro da igreja é um negócio bem complicado. Elas estão o tempo todo procurando um problema. Elas dão mais trabalho, elas querem mostrar que não. Às vezes elas até estão fazendo alguma coisa, mas sempre tem uma pitada de veneno para tentar criticar alguma coisa. É orgulho que está lá. São orgulhosas, porque todo religioso é orgulhoso. E o mártir? O mártir, ele é orgulhoso num nível. Porque ele... Olha a posição do mártir. Normalmente, ele faz, abraça o mundo, depois ele fica lá. Não, porque é tudo nas minhas costas, eu tenho que dar conta do mundo, eu tenho que dar conta de tudo, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E se você fala assim para ele, então solta. Solta isso aí, ué. Deus não te chamou para isso, não. Mas e como que ele vai soltar? Se ele soltar, ele vai deixar de ser um mártir da casa. É a única maneira que ele encontrou para existir. Dizendo que ele carrega todo mundo nas costas, que ele faz isso, ele faz, mas ele cobra caro. Ele faz. Ele até faz mesmo, mas ele cobra caro. Ele cobra caro e ele não cobra barato. O que ele faz? Porque ele vai apontar o dedo e dizer, olha o que eu faço por você, olha o tanto que eu fiz por você, olha o que eu faço aqui. Ele faz, ele pode até fazer, mas ele vai cobrar caro. Porque ele vai jogar na cara, e muitas vezes, a hora que ele tiver a oportunidade, ele vai esbravejar e jogar aquilo que ele fez, e cobrar que ninguém apoia, ninguém ajuda. Ele está ali, ele aprendeu, tem o vitimismo ali, né? O mártir, ele é a vítima, né?
de todo mundo ali. E ele não quer viver de outra maneira, então ele não quer mudar. Então ele não dá o nome certo às coisas. Então eu estou sentindo isso por sua causa, eu estou passando por isso por sua causa, eu estou acima do peso por sua causa. Eu estou cansado desse jeito, estressado por sua causa. Minha vida está assim por sua causa. Porque tem que encontrar um culpado. É o que o outro está fazendo, ele sentir que está causando isso nele. Mas e o que ele causa no outro? Só eu tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer não sei o quê. Então, é a maneira dele justificar, eu não posso fazer. E você vai ter alguma coisa para ele colocar na frente. Não importa o que. Ele vai ter alguma coisa, depende da época. Se ele não tem filho, ele arruma um negócio. Se ele tem um filho, agora ele põe um filho. Não, porque eu tenho que fazer isso por causa da criança, por causa daquilo outro, por causa daquilo. Sempre vai ter um escudozinho ali. Ele vai botar um escudo. Para justificar não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo outro. Fazer o que ele precisa, na verdade. Na verdade, ele tem que se humilhar, ele tem que mudar, ele tem que ir lá e fazer o que tem que ser feito. Ele tem que parar e fazer o que tem que ser feito. Mas ele tem um culpado. Não importa, qualquer um que contrarie ou não faça o que ele quer, vai ser o responsável. Aí a pessoa está lá dizendo, não, eu quero mudança, eu quero que isso mude. Mude o quê? O que você quer que mude? Não, porque eu quero que tal pessoa seja diferente, eu quero que isso aqui. Espera aí. Quer dizer que você vai viver a sua vida assim? Quando o fulano mudar, quando o meu marido mudar, quando a minha mulher mudar, quando tal pessoa mudar, quando esse problema for resolvido, então meus problemas acabam também, a minha vida melhora. A vida é feita de desafios, eu sempre vou ter um novo desafio. Eu sempre vou ter um novo desafio. Então, se a minha motivação para eu fazer alguma coisa sempre está no outro, no que o outro pode fazer, no que o outro vai entregar para mim, então eu sou uma dependente emocional de pessoas. Então é um esquema de orgulho que vai se apresentar das mais variadas maneiras. Auto-isolamento induzido, quer fugir. O orgulhoso, ele foge. Ele é covarde, ele vai fugir, ele não quer enfrentar. Então é um esquema que vai se manifestar das mais variadas maneiras. E que a vida da pessoa está estéril exatamente por conta desse orgulho, que ela não admite. Não, isso não é orgulho, é orgulho. Abre o leque, tá vendo? Vai. E muita coisa que às vezes a gente nem lembra que o que está lá é orgulho. Olha, isso dá assunto, hein? Que eu não consigo nunca, nem se eu pregasse até amanhã. É de verdade, eu estou falando sério, não é exagero. Isso aqui dá assunto. E eu conseguiria pregar só sobre esse assunto, sem estar repetindo, lendo escrituras e escrituras para você. Porque o problema da nossa vida é a falta da humildade.
E não é subserviência. Nós estamos falando que humilde, aquela pessoa, eu sou humildezinho. Isso não é humildade, isso é subserviência. Humildade não tem nada a ver com o que você tem, não sei. É uma atitude no coração. É uma atitude do coração. Você ouve a Deus. Então você, o quê? Se submete, você se sujeita a Deus. Tudo que a palavra de Deus está falando, você se sujeita. O que Deus está falando com você? Que você diz, é difícil dar. É o orgulho. Pronto. Ai, meu Deus, se eu já tivesse falado isso, já tinha entendido mais rápido. É orgulho. Não, não é orgulho, é orgulho, filho. Ué, claro que é orgulho. O que te leva a não se submeter a Deus? Não sou eu que estou falando. É Pedro, é Tiago, é a Bíblia inteira. O que te impede de se submeter a Deus? Não é teu marido, não é tua mulher, não é teu filho, não são teus pais, não é seu financeiro. É o orgulho. É o orgulho. Então tá bom, vamos conversar. Qual o seu problema? De novo, eu falei isso cedo. Não, porque meu marido, não quero saber do seu marido. Quero saber de você. Você está tratando o seu problema, o problema da sua vida, como seu marido, ou sua mulher. Ah, é o meu filho. Não. Quando deixar de ser esse, você vai arrumar outro. Ou você lida com isso agora, ou quando você vencer esse aí, se você vencer, você vai arrumar outro problema. Agora não é mais o marido, agora não é mais a mulher, agora é o filho. Agora é isso aqui. Sempre vai ter um problema, sempre vai ter uma situação que você vai culpar. Ah, eu não estou com força, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho... Oi, corre a Deus, ué. O que vai perder com isso? Filho, se você chegar para mim e disser assim, então eu não tenho força para orar, sabe, perdi a fé, perdi isso, aquilo. Ai, você está aí? Tá bom, e o que você vai fazer com isso? Você vai desistir? Você vai parar com tudo? Tá bom, vou orar por você, vou te ajudar nisso aqui, mas amigo, casse Deus, deixa eu te dizer, com certeza, você tem fome por alguma coisa. Porque a fome nunca acaba, ela só muda. Então nós precisamos mudar isso. Nós vamos parar agora. E ir para cá. E para onde Deus está me direcionando. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Mas você só consegue resistir ao diabo se você se sujeitar a Deus. Não existe outra maneira. Por que alguns não estão vencendo, prevalecendo sobre o mal? Porque não sujeita a Deus. O segredo está aqui. O segredo da humildade é sujeitar a Deus. Você prova a humildade se sujeitando a Deus. Você vence o diabo e prevalece se sujeitando a Deus. Não tem outro meio. A justiça própria nos leva a agir de forma irracional. A justiça própria que produz atitudes independentes de Deus. A dependência de Deus revela humildade. A humildade prova que estamos realmente sujeitos a Deus e à sua vontade. Quando você se sujeita, você mostra humildade. Quando você se humilha, você mostra que você está se sujeitando. Ao nos sujeitarmos a Deus, a sua vontade, passando pelos testes, nos humilhando,
constrói-se uma plataforma, uma base firme de autoridade, através da qual resistimos ao diabo. E ele não terá outra alternativa senão fugir. Porque você tem autoridade. Porque você está sujeito a Deus. Por outro lado, quando não discernimos as provas, os testes de Deus, ao invés de o diabo fugir, nós é quem fugimos. Então, o que é esse discernir esses testes? Eu comecei. O Senhor levou Moisés para depender dele. Ele estava cheio dele. Ele tinha que se esvaziar. Força do braço, ele matou um homem até. Para ver que ele estava disposto a tudo. Na força do braço. Algumas pessoas, na força do braço, elas matam uma pessoa. Elas até ameaçam pessoas. Na força do braço, no espírito, Satanás está cirandando com a vida delas. Você não vê que tem gente que ameaça os outros? Qualquer coisa fala que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas na prática, na vida, no cotidiano, é derrota e mais derrota e mais derrota. Porque na força do braço, ele vai. E quando você não tiver mais força? E quando você não tiver mais como se mover? O Moisés foi, até ele não ter como se mover mais. Não tinha. Então Deus vai trabalhando esses esquemas de orgulho, essas áreas de orgulho na nossa vida, porque Ele sabe que isso é a nossa derrota. E como que Ele vai fazer? Ele vai nos testar. Ele vai nos testar. Então, Ele está testando. A pergunta é, quando eu estou passando por algo, o que Deus está me ensinando? O que Ele está requerendo de mim com isso aqui? Não adianta eu ficar aqui, minha luta, meu problema, porque olha isso aqui, não. O que Ele está me ensinando? O que Ele está te ensinando com isso? Qual a área que Deus está lidando com você? Então, se você não faz o diabo fugir, é você que foge do mal. Ao invés do diabo sair do seu casamento, é você quem sai e pede o divórcio. Ao invés dele sair da sua saúde, você se entrega e chega até morrer. Alguns até morrem com aquele problema, porque não reage. Ao invés do diabo sair do seu financeiro, é você que está sucumbindo e está tendo que desistir. Quer dizer, está tendo não, está desistindo de projetos, de sonhos. Gente, eu já vi gente abrir mão de tantos projetos, de tantos sonhos. Porque não se submeteu a Deus, não se sujeitou a Deus, mas ficou lá, duro. Quebrou. Ao invés de você se sujeitar a Deus e resistir ao mal, o mal é que está prevalecendo e aí você é que foge. É você que sai da igreja e não o diabo que sai da sua vida. Como a gente vê, morri na fé, perdi isso, aquilo. Pronto, sai da igreja. Quem é que venceu? Foi o céu? Foi você? A pessoa que desiste da fé. Quem é que está perdendo com isso? Responde para mim. Somente ela. Só ela.
Ao invés dela se sujeitar a Deus e dar a Deus o que ela tem que dar. Quantas vezes eu falei isso para pastor? Meu filho, se você não se submeter, se você não fizer o que você tem que fazer, você vai acabar desistindo. Dito e feito. Chegou um momento que a pessoa mesmo, saiu. Mas Deus não tinha algo com ela? Tinha. Mas ela não quis fazer pelas vias certas, ela não quis fazer a coisa certa. Isso é terrível. Muitos, ao invés de vencerem o diabo, ele que os vence. Ao invés do inimigo sair da vida da pessoa, da família dela, da saúde dela, ela que abandona o cônjuge, aceita a doença, aceita as brigas e confusões, abandona a igreja, o chamado, o plano de Deus para a vida dela, perde o destino dela. À medida que suportamos as batalhas, as humilhações, sujeitando-nos às correções do Senhor. O que o Senhor falou para Agar quando ela fugiu da Sara? Volta e se humilha debaixo da mão da sua senhora. Aquela promessa, que foram grandiosas, as promessas que foram feitas a ela, nunca teriam se cumprido se ela não tivesse voltado. E algumas pessoas continuam lá. Deus já falou, Deus já falou, Deus já falou. À medida que suportamos as batalhas, as humilhações, sujeitando-nos à correção do Senhor, o diabo não tem mais onde se apoiar e se esconder. Fica claro que é ele, e é desarmado e derrotado. Fortalezas mentais e maldições familiares são desmoronadas. Sofremos uma poderosa e genuína libertação. Porque nós fizemos o que nós tínhamos que fazer. Aquelas fortalezas, aquele engano. Por trás da possessão de demônios, na filha da mulher cananeia, estava um esquema profundo e bem escondido de orgulho, que eu tenho um culto inteirinho que eu fiz sobre isso. Porque o orgulho se aloja. A raiz dos nossos maiores problemas e conflitos é uma coisa só: orgulho. O orgulho humano é um depósito de feridas, pelas quais demônios se tornam o senhor de muitas situações e desgraças. E dessa maneira, muitas pessoas perdem a batalha, pois se deixam levar. Elas são levadas pelo orgulho e pelas feridas. Elas não buscam a cura. Elas vão se alimentando, como está em Provérbios, até devia ter pegado esse versículo, elas vão se alimentando daquele veneno. Tem gente que se alimenta daqueles sentimentos, do sentimento do vitimismo, da injustiça. Olha, normalmente aquele sentimento, óbvio que tem injustiças reais, mas até quando você está vivendo uma situação de injustiça, se você está totalmente submisso a Deus, você tem uma postura diferente. Você confia que aquilo vai ser revertido em seu favor, que há um propósito naquilo. Mas tem gente que não, está lá uma vida inteira, é a injustiça, e eu fui injustiçada, e fizeram isso, e elas não param para buscar cura. E remédio não vai te curar, viu? Isso pode dar aquela camuflada. E algumas pessoas precisam parar e entender. Porque elas já tentaram de tudo. Elas só não tentaram uma coisa: se sujeitar a Deus, de verdade. E resistir o mal.
O Senhor Jesus teve que levar essa mulher a um nível grande, a mulher cananeia, de humilhação e confrontar o orgulho dela. Ele teve um discernimento incrível de que o problema daquela mulher era o orgulho. E ele confrontou o orgulho dela para que, ao se humilhar, sujeitando-se a ele, fosse livre e o mal foi derrotado. A maioria não suportaria o que a mulher cananeia suportou. E por isso que ela teve vitória. A maioria desistiria e fracassaria. Muitos nunca se sujeitam a Deus e resistem ao mal. Fazem o contrário. Estão dando lugar ao diabo e resistindo a Deus. O Senhor Jesus, como eu disse, mostrou um discernimento em relação ao problema da mulher cananeia, que você pode ler depois em Mateus 15, do 21 ao 28, e você vai encontrar toda essa história. Ele conseguiu provocar na vida dessa mulher uma atitude que produziu por si mesma, a libertação que ela buscava pela filha. Foi incrível. Incrível. Só que a verdade é que nós queremos que Jesus expulse o mal da nossa vida. É mais fácil, expulsa esse demônio e pronto. Mas Ele não quer curar a nossa vida superficialmente. Ele quer nos transformar completamente. E aquela menina, filha dela possessa, foi o que fez ela correr até o Senhor. E aí Ele trabalhou todo aquele orgulho, ignorando. Nós vamos ver todo um processo aqui. Ele ignorou, ele rejeitou momentaneamente, ele aparentemente usou de discriminação, ele arriscou tudo para trabalhar aquilo. Isso aqui me encanta em Jesus também, sabe? Que coragem. A mulher vem gritando, ele ignora, silêncio, ignora. A mulher se curva e se prostra e adora. A resposta dele para ela foi: não é bom tirar da boca. Eu não vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. Quer dizer, eu não vim para você. Não é bom tirar da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. A mulher passou por um momento. Ele arriscou tudo. Isso me encanta. Porque a gente ainda não tem essa coragem. Eu falo como líder. Eu sou muito positiva, mas sinceramente, é forte. A coisa é forte. Ele arriscou tudo. O que poderiam pensar dele, a imagem que ele podia estar passando, ele não estava nem aí. É isso que ele nos ensina. Quando você tem um propósito, tem algo para fazer, pronto, vai e faz. Vai e faz. Jesus não fez rodeios, não se preocupou com o que iam pensar dele. Ele simplesmente lidou com a área que causava o problema, que a fazia sofrer, usou do silêncio, do despreparo, da aparente discriminação, da ofensa, chamando ela de cachorrinho. E no final é exaltação, porque ela responde para ele: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, Senhor. A mulher também, vou te contar, hein? Ela queria mesmo essa vitória. Ela se sujeitou, ela se rasgou no meio. Sabe quando você rasga seu coração e assim você se joga? Essa mulher se jogou. E no final ele exalta a fé dela, tanto que as duas pessoas que ele exaltou a fé foi o centurião de Cafarnaum e a mulher cananeia.
Problemas crônicos, maldições hereditárias, podem ser totalmente resolvidas quando nos humilhamos, nos sujeitamos totalmente a Deus e a sua vontade, passando pelos processos e testes da vida. O orgulho gera muitos males e destruições. Orgulho e competição andam juntos. Onde você vê, você enxergar competição, você pode saber que tem orgulho. Orgulho e competição andam juntos. E por isso que nós vemos tanta divisão. Tanta divisão. O efeito colateral da competição é a divisão. A amargura é um veneno que mata, primeiramente, a própria pessoa. E a raiz está no orgulho, uma ferida de rejeição. Enfim, como eu disse, eu posso ficar aqui falando horas. Hoje o Senhor quer curar pessoas que estão sendo levadas, enganadas pelo orgulho e tudo que acompanha o orgulho. Porque onde tem orgulho tem um monte de sentimentos miseráveis. Egoísmo. E um tanto de sentimentos. Porque está ali, está tudo junto, né? É o sentimento de rejeição, são complexos, mas que a pessoa tenta esconder. É um inferno isso. As feridas da alma são o habitat de demônios. Vamos repetir? As feridas da alma são o habitat de demônios. Assim como Deus habita nos louvores, a Bíblia fala, os espíritos malignos habitam nas feridas. Eu vou repetir. Assim como Deus habita nos louvores, os espíritos malignos habitam nas feridas. Por isso que se você não trata, quando você está sentindo algo, um incômodo, uma coisa, você tem que parar e fazer a pergunta, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou com isso aqui? Tem alguma coisa que você precisa aproveitar, Deus está lidando com você e a gente tem que tratar isso, porque senão isso te consome. As fortalezas espirituais da mente, ou casas de pensamentos, tem tudo a ver com as feridas não saradas. E servem de fortificações, nas quais demônios se abrigam e aprisionam com sentimentos. Aquele pensamento, aquela fortaleza mental. Tem gente que é totalmente aprisionada por essas fortalezas, que tem a ver com feridas, que não foram curadas, e que geram sentimentos que aprisionam a vida da pessoa. Pensamentos e hábitos nocivos e contrários à palavra de Deus. Provém de tudo isso, dessa mente, essa fortaleza, essa mente aprisionada e que gera sentimentos e que a pessoa é aprisionada por aqueles sentimentos. Ela sente o que sente porque pensa de uma forma errada, e ela pensa de uma forma errada porque tem fortalezas lá, tem áreas de domínios que Satanás tem poder. E ela não se submete, a palavra está sendo pregada. A palavra está sendo pregada, e ela, ao invés de se submeter, ela não se submete. Porque é se sujeitando a Deus e resistindo ao mal. Primeiro, Deus resiste aos soberbos. Ele não resiste primeiro aos demônios, ele resiste primeiro aos soberbos. E algumas pessoas estão com situações sem solução,
E o Senhor está deixando claro aqui que o problema é o orgulho. Principalmente a escassez. Porque se a humildade atrai riqueza, honra e vida, observe que a riqueza vem em primeiro lugar, depois vem honra, depois vem vida. Então a esterilidade de muitas pessoas na área financeira por conta do orgulho. Mas obviamente que o orgulho, ele, como eu apresentei aqui, ele está aí escondido, fazendo um estrago na vida de muitas pessoas. E gente desistindo da família, algumas pessoas doentes, e ao estado espiritual da pessoa por conta do orgulho. Algumas pessoas estão se arrastando, não tem mais, o poço parece que não tem fundo. E é porque elas não se humilham diante da vontade de Deus. A palavra vem, elas passam por cima, elas pegam só o que elas gostam. Se libera uma palavra de vitória, diz aquilo, eu tomo todas. Se você vem e fala, o Senhor quer isso de você, isso aqui, não, isso aqui não. Acontece que para você manter uma vida vitoriosa, uma vida poderosa, para você construir uma vida poderosa, e ela ser estabelecida, é se sujeitando a Deus. E esse sujeitar a Deus significa se humilhar. E é dessa maneira que nós vamos ter graça, nós vamos ter favor. De agora em diante, as perguntas que eu vou fazer, que eu tenho que fazer, que nós temos que fazer, eu estou passando por isso, então o que Deus está, qual é a mensagem através desse deserto, dessa situação, que Deus está mandando para mim. Porque o deserto, na verdade, ele não é ruim. Às vezes as pessoas falam do deserto como uma coisa ruim, mas quantas coisas incríveis aconteceram foi no deserto. Porque, infelizmente, a gente, para entender muitas coisas, a gente precisa realmente que o Senhor nos leve para uma condição onde a gente vai ter o estritamente necessário, em todos os aspectos, não é só financeiro, como eu disse, para você aprender um monte de coisas. Porque parece que não aprende de outra maneira. Às vezes a gente não aceita até passar por uma situação. E Deus, muitas vezes, ele quer quebrar todo aquele esquema de orgulho, aquela autossuficiência, a falta de dependência dele. A nossa justiça própria. Meu Deus, como o orgulho está enraizado, está por trás da justiça própria. Às vezes eu vou me gabar, eu posso me gabar que eu sou tão boa, que eu não preciso nem de Deus, de tão boa que eu sou, tenho caráter, tenho isso, tenho aquilo, mas isso não veio de Deus? Será que por melhor que eu fosse na minha vida, eu seria a pessoa, você seria a pessoa que você é, depois da palavra de Deus? E o que é mais importante, sua justiça própria não te salva. Você pode se apresentar como a melhor pessoa do mundo, e se você não crê em Jesus, você vai para o inferno. No céu não entram os bonzinhos, entram os arrependidos, os que confessaram Jesus, creram em Jesus no coração e confessaram com a boca, e viveram uma vida alinhada com Ele. Que se humilharam diante dele. Entenderam, reconheceram que eram pessoas perdidas. Porque se você não reconhece que você é um perdido, você não encontra um Salvador, porque você não acha que você precisa de um Salvador. Tem algumas pessoas que elas são tão boas que elas não precisam de um Salvador. Você não vê que direto tem um dizendo, não preciso de um Deus.
Eu não preciso de um Deus. Tá bom, ué? Você acha que a vida é só isso aqui? Se você não crê em Jesus, não há salvação. Só tem um meio de uma pessoa ser salva. É por intermédio de Jesus. Se não passar por Jesus, não chega ao Pai. E isso tudo depende dessa humilhação. Você se humilha e reconhece que você não é bom, não. Que você não é justo, não, como você acha que é. A única forma de você ser justo é crendo em Jesus Cristo. Por mais justo que você seja, é uma justiça própria. E você é feito justo ao crer em Jesus, porque você entende que a sua justiça não serve para nada, é trapo de imundícia. Ela não pode salvar, ela não pode te mudar, ela não pode sustentar a sua vida, ela não pode nada. Enfim. Amém? Amém, Senhor.